João 3,16 diz assim, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, que significa único da espécie, para que todo aquele que nele crer não pereça. E crer significa dedicação total. Todas as pessoas que eu falo muito sobre isso, que inclusive eu peço para as pessoas, não sei de onde você veio, não sei quais os ensinamentos você teve. Eu sempre digo, se você quiser ser bem-sucedido na fé, aqui, zera a sua vida a partir do momento que você passou por aquela porta. Zera e é como se você tivesse começado de novo. Para que você realmente deixe, bispo, a palavra é a mesma? Essa palavra ela é uma só. O espírito da igreja é o mesmo? Não. Cada igreja tem seu espírito. Cada líder tem seu espírito. O espírito não é o mesmo? Tenho falado nos últimos dias e batido naquela palavra que eu espero que esteja entrando em vocês, da exceção. Que sejamos a exceção, né? Nenhum daqueles que entraram, viram a terra, não creram, foram rebeldes, não acreditaram, eles entrarão, exceto. Então que sejamos sempre a exceção. E a exceção por causa da fé. Então quando fala para todo aquele que nele crer, crer significa dedicação total. Não pereça. E é impossível que isso aconteça. É impossível. Por que eu perguntei sobre a mensagem da manhã, se alguém ouviu? Porque eu preguei sobre Atos 8, aonde uma cidade inteira foi iludida por um homem que todos acreditavam que era cheio do poder de Deus. Todos, dos maiores aos menores, dos mais ricos aos mais pobres, todos tinham um homem chamado Simão como um homem cheio do poder de Deus. E o texto diz que ele havia iludido aquela cidade, aquelas pessoas. Ele era iludido e iludia as pessoas. E quando a ficha dele caiu, quando ele chegou e viu os discípulos, Filipe, com poder real, então a ficha dele caiu. Ele viu que o que acontecia com ele e as pessoas crendo por ver os sinais verdadeiros. A palavra que eu quero é, vendo o poder real, caíram a ficha que era ilusão, o que acontecia através de Simão. E uma cidade inteira. E aí, o que eu disse é trazendo para nós, porque o próprio Simão creu. Só que Simão creu, mas não um crer com retidão de coração. Aquele crer em Deus e desejar a Deus, amar a Deus, mas ele creu por interesse, porque ele queria aquele poder para ele. Até aquele ponto que ele chega e diz assim: quanto eu tenho que pagar para que você me dê esse poder? E os discípulos disseram, se você pensa que pode comprar o poder de Deus com dinheiro, que você pereça, você e o seu dinheiro. E ele entrou em amargura. E aonde eu quero chegar? E isso
com muita lucidez, fala, abre o teu coração para as palavras que eu tenho para falar, é que muita gente precisa parar de viver iludido. Viver de ilusão. Nós precisamos de um poder real. E eu disse que esse crer, se realmente eu creio, esse crer tem que aparecer em algum resultado. Porque o crer em Deus e o crer nos ensinamentos do Senhor, ele gera resultados. Começa por aqui, ó, para que nele, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esse perecer, deixa eu ler outro aqui. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Mas aí o que acontece conosco? Qual que é o nosso problema? Porque o problema está em nós. O problema não está em Deus, o problema está em nós. É que nós acabamos sendo muito mais influenciados pelo mundo do que pela palavra. Nós acabamos mais nos envolvendo com as coisas lá fora do que propriamente dito com a palavra. E, infelizmente, nós nos tornamos, muitas pessoas se tornam mais uma espécie de Simão, vivendo de ilusão, do que de poder real, poder verdadeiro. E isso, eu faço vocês repetirem uma palavra, que são algumas decisões que a gente toma na vida, né? São algumas decisões. E eu sempre digo a vocês, repita comigo a palavra, se está escrito, tem que se cumprir. Porque se você tem isso com você realmente, você diz, peraí, se Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, o que Ele fez no passado, Ele faz hoje. As mesmas obras, a mesma grandeza, a mesma glória, o mesmo poder que Ele operou no passado, Ele opera hoje. E o que acontece? Mas eu creio nisso? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradá-lo. Eu não posso agradá-lo se eu não creio. Eu não vou conseguir fazer o que é minha responsabilidade. E hoje eu dizia isso, é uma decisão que se toma, eu não vou viver mais de ilusão. Eu não vou viver iludido. Eu quero viver um poder real. Porque a palavra não é ilusão. O poder de Deus não é ilusão, é poder real. Que gera resultado. Ilusão não gera resultado consistente. Mas o poder de Deus, sim. E essa é uma decisão, e eu busco por isso. Eu pago o preço certo, né? Ele disse assim, quanto que eu tenho que pagar? Você não compra com dinheiro. Até porque a gente aprende que primeiro Deus nos aceita e depois aceita as nossas ofertas. Ele primeiro nos recebe e depois recebe as nossas ofertas. Amém? Então primeiro Ele me recebe, primeiro Ele me aceita, depois Ele aceita o que eu ofereço a Ele. Porque não teria sentido Ele aceitar o que eu ofereço, mas Ele não me aceita, né? Que foi o que aconteceu com Caim e Abel. Vamos lá. Quem nele crê, não é condenado. Mas quem não crê, já está condenado. Por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Ele morreu por todos para aqueles que vivem, diga comigo, já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aqui está um ponto importantíssimo. Ele morreu por todos aqueles que vivem, ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos. E essa é a causa da dor de muita gente.
Porque boa parte das pessoas vivem para si mesmas e não para Ele. O que importa são as minhas vontades, o que eu quero. E eu, infelizmente, por seguir e fazer o que eu quero, eu acabo me enfiando aonde eu não quero, me levando aonde eu não quero. Está entendendo o que eu quero dizer? Porque só Deus conhece o futuro. Só Deus sabe, nós enxergamos o que está diante dos nossos olhos. Ele vê o futuro. Ele vê o amanhã. Ele já sabe o que nos espera lá. Por isso aquela palavra que tanto Deus tem falado conosco, você confiar realmente em Deus. Realmente que não é uma coisa fácil. Não estou dizendo que seja fácil. E isso é de um relacionamento realmente com Deus. E que nos conduz a uma vida vitoriosa. Às vezes, como eu disse outro dia, né? Às vezes, como pode estar acontecendo nesse momento, que é um momento de se aproximar de Deus, tem um vento forte soprando. E às vezes esse vento está nos empurrando numa direção que aparentemente nós não gostaríamos de estar sendo empurrados para essa direção. Mas nós precisamos estar em Deus, confiar em Deus, estar totalmente nele, porque se estamos nele, ele está nos conduzindo numa direção que existe algo maravilhoso aí preparado para nós. Um futuro lindo aí preparado para nós. Lembra do que eu disse ainda na segunda-feira? Eu vim para cá chorando. Eu passei um ano chorando. Detestando esse lugar, chorando por um lugar que foi uma desgraça na minha vida. E hoje, quando eu olho para trás, eu agradeço a Deus. Naquela época eu não entendia. E se Deus tivesse me deixado lá, quem seria eu hoje? Aonde estaria eu hoje? Se Deus tivesse me deixado lá. Ou cumprido com a minha vontade. E mais, se Deus falasse para mim naquele momento que eu nem parava para ouvir a Deus, sai daí que eu estou mandando você ir para... Você acha que eu ia? Eu ia para lugar nenhum. Porque eu vivia para mim mesmo. Eu só queria satisfazer as minhas vontades e a minha carne. Então eu vivia para mim. Se falasse assim, olha, Deus está te mandando ir para tal lugar porque Ele tem um propósito com você lá. Não, vou ficar onde eu quero, fazendo o que eu quero. Então nós precisamos aprender a confiar em Deus. Que aí vem o exemplo que a gente sempre cita, né? De José. Se dependesse de José, ele tinha saído da casa do pai para ir para o Egito? Não. Para onde o Senhor está me levando, Senhor? Para onde o Senhor está me levando, Senhor? Porque às vezes o vento sopra e está nos levando. Repita essa palavra comigo, por favor. Para que aqueles que vivem já não vivam para si mesmos. Diga, eu não posso viver para mim mesmo. Sabe por que a felicidade que tanto buscamos está em Deus? Eu dizia hoje, nessa mensagem, eu dizia o seguinte: o dinheiro é um poder que rege o mundo aí fora. Só que muitas pessoas descobriram nesse período que confiar no dinheiro é ilusório. Que o dinheiro não pode te proteger e não pode salvar. Não é a segurança que muitos acreditaram ser. Agora eu vou falar a língua que o mundo fala, tá? Inclusive tem pessoas que escreveram sobre isso, escreveram livros sobre isso.
Quando você fala de poder, então tem uma série de poderes que hoje são considerados poderes importantes que regem o mundo. O dinheiro, o poder do dinheiro é um. O poder do network, da rede de negócio é outro. Da rede de relacionamentos é outro. Dos relacionamentos é outro. E aí tem uma série de poderes. Só que quando você deposita sua confiança nesses poderes, eles são falíveis. Só existe um que não é falível. Só existe um, que é o poder de Deus, a graça, o poder de Deus sobre a sua vida. Esse é infalível e dele vem todos os demais. Porque quando nós falamos do Espírito de Deus, você vê que o que encantou Simão, o que mais encantou Simão, foi que quando ele viu os discípulos impondo as mãos sobre as pessoas e as pessoas recebendo o Espírito Santo, aquilo mexeu com ele. Ele disse, o que eu tenho que fazer, quanto eu tenho que pagar para que esse poder, seja me dado esse poder, para que sobre quem eu impor as mãos receba o Espírito Santo. Porque ele achava que podia comprar aquilo. O Espírito Santo você não compra dessa forma. E quando nós falamos do Espírito Santo, eu gosto sempre de lembrar, porque a visão de muitos acerca de religião é distorcida. A visão de muitos acerca da Bíblia Sagrada é distorcida. Não é simplesmente um livro religioso. Pelo contrário, é um manual de vida. É um manual de conduta. Que faz de você, se você caminhar aqui, faz de você uma pessoa extremamente bem-sucedida em tudo e em todas as áreas da sua vida. Em todas. Quem escutou o sermão de segunda-feira sabe o que tem a ver navio, o que tem a ver barco, o que tem a ver freio, cavalo, o que tem... Só que quando você traz isso para a sua realidade, você fala, puxa vida, que coisa maravilhosa, é real, é verdadeiro. O que tem de espiritual um freio na boca de um cavalo? O que tem de espiritual nos comparar a um leme do navio? Não tem nada de espiritual. Só que tem um ensinamento poderoso. Doma a tua boca, doma a tua língua, põe freio na boca, porque se você não põe freio na boca, você vive aflito, sofrendo. Quem não tem freio na língua joga fora relacionamentos, oportunidades, negócios, emprego, portas. Vive fazendo besteira pela boca. Portas sendo fechadas pela boca, relacionamentos terminando pela boca. Dando brecha ao diabo pela boca, porque se abre a boca, a Bíblia diz que a tua língua está cheia de veneno, você vai alterar o curso da sua vida. O diabo vai pegar as palavras que você tem falado e ele vai incendiar o curso da tua vida, ele vai alterar o curso da sua vida. E aí você pode ser incrédulo do jeito que for, olha para quem fala negativamente, olha para quem fala vida, abre a boca e fala o que quer, como está a vida dessa pessoa. Você vai chegar à conclusão que essa pessoa, ela não sai do lugar, que ela vive aflita, que ela vive oprimida, derrotada. É um manual de vida, que precisa ser levado a sério, que faz de nós extremamente bem-sucedidos. Deus não erra. Aos conselhos, de onde está vindo esse conselho? De Deus. Ele não erra. Portanto, Coríntios 5:20, diga comigo, somos embaixadores. O que é um embaixador? Um representante. Somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Olha que forte isso. Somos embaixadores, representantes de Cristo. É como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Você viu como é sério isso?
nós temos uma responsabilidade seríssima de representá-lo? Ou representamos muito bem ou representamos muito mal? E quanto melhor representarmos o Senhor, mais Ele vai nos promover, mais Ele vai nos honrar. Porque é como se Ele estivesse fazendo o apelo por nosso intermédio, quer dizer que nós estamos evangelizando, nós estamos representando Ele. As pessoas, elas querem ser como nós, elas querem viver o que nós vivemos, elas querem ter o que nós temos. Nós somos representantes dEle. Por amor a Cristo lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. A nossa responsabilidade é extremamente grande. Posso falar uma coisa importante a você? Olha o que eu vou dizer a vocês, quer ver? Uma coisa importantíssima. Você como homem de Deus, você como mulher de Deus, seu grande diferencial, assim como o meu, está realmente na unção, na graça, no favor do Senhor sobre nossas vidas, em sermos realmente homens de Deus. Acabou isso, seremos pessoas totalmente comuns. Vamos mais a fundo? Você está aqui para me ouvir, é porque você me vê como um homem de Deus. Se eu for um homem comum, acabou, você não para nem para me ouvir. Minha filha está noiva. Eu disse, o interesse do Guilherme por você é pela mulher de Deus que você é, a mulher diferente que você é. Porque se você for uma mulher comum, como qualquer mulher lá fora, ficou a mesma coisa. Acabou o interesse. Aí que está a diferença. Está entendendo o que eu quero dizer ou não? O diferencial está aí. Se não é comum, não tem diferença. Se a minha mulher me vê como qualquer homem aí, acabou. Não tem diferença. E aonde vai embora o encanto, a admiração, o respeito e assim por diante. Porque não é igual a todos, não tem diferença nenhuma. Não há diferença alguma, é igual a todo mundo, é mais um no meio da multidão. Mas você não pode ser. Se nós somos a exceção, Josué e Caleb se tornou a exceção na conquista porque houve a exceção na fé, nas atitudes. O Senhor disse que houve um outro espírito neles. E o mesmo Josué, quando o povo lá titubeou, quando o povo começou a pender para todos os lados, ele disse para o povo, virou para o povo e disse assim, eu não sei a quem vocês vão servir. Eu não sei se vocês vão servir os deuses dessa terra ou outros deuses, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, eu e a minha casa nós serviremos ao Senhor. Diferente ou não? Sim ou não? Por isso que o Senhor disse, exceto, esse cara é exceção. Esse cara é exceção. Então ele vai colher resultado diferente. Você não pode ser igual. Se você quer resultado diferente, você tem que ter atitudes diferentes, uma fé diferente. Ser uma pessoa diferente, ser um homem de Deus, uma mulher de Deus diferente. Senão você é mais um. Não há diferença em você. E isso é simples, não precisa nem ser espiritual. Estou dizendo, a minha filha querida, o interesse do Guilherme por você, não, porque você é uma moça linda, tá? Mas moça linda está cheia lá fora. É verdade ou não é? Está cheio de moças lindas. Mas
é por ver em você uma moça diferente. A mesma coisa é ele. A mesma coisa. Se for para ser igual, então, vamos, qualquer um, talvez tenha até opções melhores, né? Se for para ser igual, melhores assim, que eu digo é, entendeu? Melhor do que ser de Deus não tem jeito, né? Mas melhores que eu digo aí, você tem um monte para escolher, né? Qualquer um serve. Qualquer um serve. Mas a diferença está em ser diferente. Ser embaixador. Ser representante. É isso que nos coloca numa posição diferente. Quem está entendendo, por favor? Talvez muitas pessoas, eu sempre digo para as pessoas o seguinte, eu sou uma pessoa que eu posso falar, tá? Porque às vezes as pessoas olham para o nosso estilo de vida e dizem assim, ele não conhece, esse estilo de vida é um estilo de vida sem sentido. Pelo contrário. Pelo contrário. Eu posso falar porque eu conheço os dois lados. Eu já sei o que é você viver 100% para si. Eu sei o que é você saciar a sua carne e dar tudo que a sua carne pede, que é uma das piores desgraças na vida de um homem, é dar tudo que a carne pede, porque você se torna escravo dela, ela vai te escravizar, ela vai fazer de você um escravo. Você não tem paz, você não tem segurança, você não tem felicidade e você não tem futuro. E sei o que é não viver mais para si, viver para Cristo, e o quanto de paz, alegria, felicidade, segurança, estrutura você tem. O quanto é diferente. Sem contar o crédito que você tem para com Deus. Que eu sempre digo para Deus o seguinte, eu digo, o Senhor sabe que o meu plantio não é o mesmo. Então a minha colheita não é a mesma. Eu não estou plantando para colher o que todo mundo está colhendo. E a tua palavra é clara nisso. Então a minha colheita vai ser diferente, Senhor. E a colheita é diferente. Amém? Então vamos aqui, ó. Vou tentar acelerar. Não. Pode passar para Daniel. Certa vez o rei Belsazar deu um grande banquete para 1000 dos seus nobres e com ele bebeu muito vinho. Enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordens para trazerem as taças de ouro e de prata que o seu predecessor Nabucodonosor tinha tomado do templo de Jerusalém, para que o rei e os seus nobres e suas mulheres e suas concubinas bebessem nessas taças. Então trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas do templo, quer dizer, pegaram o que era consagrado, tirou do templo e trouxe para o palácio, do templo de Deus em Jerusalém. E o rei e os seus nobres, e suas mulheres, e suas concubinas, beberam nas taças. Enquanto bebiam vinho, louvaram os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Mas de repente apareceram dedos de mão humana que começaram a escrever no reboco da parede, na parte mais iluminada do palácio real. O rei observou a mão enquanto ela escrevia. Seu rosto ficou pálido, ficou tão assustado que os seus joelhos batiam um no outro e as suas pernas vacilaram. Ele ficou apavorado, imagina. O cara está tomando um vinho lá, curtindo, fazendo graça para todo mundo, busca as taças do templo para fazer graça lá para os seus convidados.
né, profanando o santo, e aí de repente aparece uma mão e começa a escrever na parede. O cara só vê a mão escrevendo, né? Como se diz, bebi demais. Bebeu não, isso é real. Aos gritos, o rei mandou chamar os encantadores, os astrólogos, os adivinhos, e disse a esses sábios da Babilônia: aquele que lê na inscrição e a interpretá-la, revelando-me o seu significado, vestirá um manto vermelho, terá uma corrente de ouro no seu pescoço, será o terceiro em importância no governo do reino. Quer dizer, eu vou promover o cara que me deu o discernimento disso. Todos os sábios do rei vieram, mas não conseguiram ler a inscrição, nem dizer ao rei o seu significado. Diante disso, o rei Beltsazar ficou ainda mais aterrorizado, e o seu rosto mais pálido. Seus nobres estavam alarmados. Tendo a rainha ouvido os gritos do rei e dos seus nobres, entrou na sala do banquete e disse: ó rei, vive para sempre. Não fiques assustado nem tão pálido. Diga comigo: existe um homem em teu reino que possui o espírito dos santos deuses. Como é que ela sabia disso? E disse: olha, existe um homem em teu reino que possui o espírito dos santos deuses. Na época do teu predecessor, verificou-se que ele era, diga comigo, iluminado, e tinha inteligência e sabedoria como a dos deuses. O rei Nabucodonosor, teu predecessor, sim, o teu predecessor, o nomeou chefe dos magos, dos encantadores, dos astrólogos e dos adivinhos. Verificou-se que esse homem, Daniel, a quem o rei dera o nome Beltsazar, tinha, diga comigo, inteligência extraordinária, e também a capacidade de interpretar sonhos e resolver enigmas e mistérios. Manda chamar Daniel, diga comigo, e ele te dará o significado da escrita. Como é que ela sabia que Daniel tinha? Ela não diz: olha, talvez ele diga a você o que é. Manda chamar que ele te dará. Aí, volta aqui, por favor. Sabe por que isso aqui? Sabe por que essa unção, essa inteligência, essa capacidade, essa visão, esse discernimento, esse poder? Porque o ponto de partida começou quando ele foi levado para esse lugar e passou 3 anos e meio que ele não deu nada, ele não alimentou a sua carne. Quando ele chegou nessa terra, como um exilado, jovem, adolescente, e o rei mandou que separasse os jovens bonitos, inteligentes, belos, e alimentasse da mesma comida do rei, a Bíblia diz que ele decidiu não se contaminar. Ele decidiu no seu coração não se contaminar. E você sabe o que é passar 3 anos e meio sem alimentar a sua carne? Sem nenhum tipo, aquilo que ele entendia que poderia contaminá-lo, ele decidiu em seu coração se abster. E aí eu faço essa pergunta para você: será que vale a pena nos abstermos daquilo que vai nos contaminar? Será que vale a pena não viver para si mesmo, viver para alimentar a sua carne? Porque nós estamos falando de um homem que entrou governo e saiu governo, entrou rei e saiu rei, e ele continuou sendo promovido. Entende? Está
Está entendendo o que eu estou dizendo ou não? Pessoal, não estou contando história para você, tá? Não estou contando história bíblica para você. Estou transferindo uma unção e um espírito para você. História bíblica não muda a vida de ninguém. Mas se você capta o espírito da história, o espírito que estava nesses homens, que está aqui para nós como exemplo, isso vai trazer e vai fazer a diferença na sua vida. Vai gerar resultados diferentes. Totalmente diferentes. Quando você olha isso e vê que esse cara foi lançado na cova dos leões, foi levado como exilado, lutaram de todas as formas para derrubar esse cara e não puderam derrubar. Quando você olha esse homem que decidiu no seu coração se abster de tudo que o contaminaria, tudo, para manter a sua comunhão com Deus, e você vê o resultado de tudo isso, 10 vezes mais sábio, 10 vezes mais inteligente, e com capacidade para interpretar sonhos. Entra um reino, ele continua no topo. Entra o outro, todo mundo luta para derrubar, mas ele continua no topo. Entra o outro, todo mundo tenta derrubar e ele continua no topo. Será que vale a pena? Assim Daniel foi levado à presença do rei, que lhe disse: você é Daniel, um dos exilados, que o meu pai, o rei, trouxe de Judá? Soube que o espírito dos deuses está em você, e que você, lembre-se que nós estamos falando de alguém que cria nos deuses da Babilônia. Então, por isso ele usa o termo, o espírito dos deuses. Mas, ele, na verdade, sabia que o Espírito de Deus estava na vida dele. Está com você e é um iluminado e que tem inteligência. Diga comigo, o Espírito dos deuses está em você. Está em você. E que você é, diga comigo, iluminado e que tem inteligência e uma sabedoria fora do comum. Quem não quer isso? Quem não quer isso? Quem não quer ser visto dessa forma? As pessoas olhar para você e falar assim: eu vejo que o Espírito de Deus está em você. Eu vejo que você é uma pessoa iluminada. Eu vejo que você tem uma inteligência, uma sabedoria fora do comum. Não é comum que há em você e o que acontece com você. Mas isso não aconteceu porque Deus olhou para ele e diz assim: gostei dos seus olhos. Que olhos lindos você tem. É você. Não. Aconteceu pela fidelidade, pela decisão que esse jovem tomou no coração de não se contaminar, de ser diferente num lugar diferente, de ser diferente como um exilado na Babilônia, de não viver para si, mas viver para Deus, de não viver para si, mas viver para Deus. Trouxeram os sábios encantadores à minha presença e leram essa inscrição e me disseram o seu significado. Está errado isso aqui, hein? Porém, eles não conseguiram. Mas eu soube que você é capaz de dar interpretações e de resolver mistérios. Se puder ler essa inscrição e dizer-me o que significa, você será vestido com um manto vermelho e terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro em importância no reino. Olha a resposta dele.
Então Daniel respondeu ao rei: podes guardar os teus presentes para ti, mesmo e dar todas as tuas recompensas a outro. É maravilhoso, né? Não precisa nada disso para mim, não precisa me entregar nada disso, pode dar para outro. No entanto, lerei a inscrição para o rei e lhe direi o seu significado. Ó rei, foi a Nabucodonosor, teu predecessor, que Deus Altíssimo deu soberania, grandeza, glória e majestade. Devido à alta posição que Deus lhe concedeu, homens de todas as nações, povos e línguas tremiam diante dele e temiam. A quem o rei queria matar, matava, e a quem queria poupar, poupava, e a quem queria promover, promovia, e a quem queria humilhar, humilhava. No entanto, quando o seu coração se tornou arrogante e endurecido por causa do orgulho, foi deposto do seu trono real e despojado da sua glória. Foi expulso do meio dos homens e a sua mente ficou como a de um animal. Passou a viver como com jumentos selvagens e a comer capim, diga comigo, ia comer capim, não precisava, mas porque foi orientado antes, mas ignorou. Com os bois, e o seu corpo se molhava com o orvalho do céu, até reconhecer que o Deus Altíssimo, diga comigo, até reconhecer que o Deus Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e coloca no poder a quem Ele quer. Ele domina, Ele coloca e tira quem Ele quiser. Mas tu, Beltsazar, seu sucessor, não te humilhaste, embora soubeste tudo isso. Você soube de tudo que aconteceu com ele, você não precisava, né? Era só você ter visto tudo que aconteceu e ter aprendido com o exemplo dele, mas, sabe o famoso comigo vai ser diferente? Que é o que geralmente acontece. Então, cada um. Ao contrário, te exaltaste acima do Senhor dos céus, mandaste trazer as taças do templo do Senhor, para que nelas bebesse tu, teus nobres, as tuas mulheres e as tuas concubinas. Louvaste os deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não podem ver, nem ouvir, nem entender, mas não glorificaste o Deus que sustenta em suas mãos a tua vida e todos os teus caminhos. Quero frisar isso aqui. Diga comigo, mas não glorificaste o Deus que te sustenta em suas mãos a tua vida e todos os teus caminhos. Esse é um erro grave. Seríssimo. Pode passar. Por isso ele enviou a mão e escreveu as palavras da inscrição. Esta é a inscrição que foi feita. Mene, mene, tekel, parsim. Este é o significado dessas palavras. Mene, diga comigo, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Pérez, teu reinado foi dividido e entregue aos medos e persas. Então, por ordem de Beltsazar, vestiram Daniel com um manto vermelho, puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e o proclamaram o terceiro em importância no governo do reino. Naquela mesma noite, o rei dos babilônios foi morto. Naquela mesma noite. Você sabe, volta aqui no Mene, Mene, Tekel. Mene, mene, tekel, parsim. Próximo. Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Foste pesado na balança e achado em falta. Nós falamos muitas coisas importantes nos últimos dias.
E esse pesado na balança pode ser muito semelhante à passagem pela peneira. Tem muita gente sendo pesado na balança nesse momento. Muitos. Eu penso que, sabe qual é o nosso grande desafio? Que aí é uma questão de cada um, da fé de cada um. É de pegar esse momento que nós vivemos. Eu não quero em nenhum momento trabalhar como que não é essa a ideia, tá? Eu sou uma pessoa que eu trabalho o tempo todo com estímulo da fé, o tempo todo. E, inclusive, pode prestar atenção que eu trabalho... Existem muitas pessoas que trabalham com medo. Eu não trabalho com medo, eu trabalho com temor. Porque o temor medo não é benéfico, né? Você ter medo, não, mas o temor é altamente benéfico. Altamente. E penso que os exemplos dessa referência que nós vemos, que nós meditamos agora, ela tem que nos trazer algumas lições importantíssimas. Como é que Daniel era conhecido como alguém que o Espírito Santo estava na vida dele? Que era iluminado. Um homem de sabedoria e inteligência fora do comum. Um homem que o Espírito é a forma que eles reconheciam. O Espírito dos santos deuses está sobre ele. É porque ele era realmente visto como um homem de Deus. Um grande embaixador de Deus. E é o que eu estou dizendo a vocês. O nosso diferencial, se você for visto inteligente por inteligente, talvez tenha muito mais inteligente do que você lá fora. Falar de relacionamentos, homens e mulheres mais bonitos, mais ricos, mais não sei o que, talvez tenha muito mais lá fora. Muito mais. Qual é o grande diferencial em nossas vidas? Ser homens e mulheres de Deus, cheios do Espírito Santo, iluminados, com a sabedoria que vem do alto, não a sabedoria, porque a Bíblia fala da sabedoria terrena, a sabedoria carnal e a espiritual, que são sabedorias distintas. E todos nós passamos por esse processo aqui, ó. Todos nós somos pesados na balança. As nossas obras são pesadas na balança. Você sabia que tem um anjo que te acompanha e que presta relatório diário, que é registrado em um livro todas as nossas obras? Cada um de nós tem um anjo que acompanha, que nos acompanha e que registra todas as nossas obras. E aí é uma questão de fé, realmente, e decisão. Se realmente eu acredito na palavra, eu vou tratar a palavra com extrema seriedade, como a coisa mais importante. A coisa mais importante, eu não vou viver para mim, eu vou viver para Deus. Daniel não viveu para ele, Daniel viveu para Deus. E a recompensa de tudo isso é o que nós estamos vendo. Cada vez mais honrado, cada vez mais exaltado, cada vez mais promovido. Batalhas, muitas. Vitórias, uma atrás da outra. Como foi o fim? Honrado, abençoado. Longevidade. Como nós somos vistos? Como você é visto? Reconhecido.
É o que eu estou dizendo, se você quiser ser bem-sucedido, igual, pessoas iguais, está cheio lá fora. E se você for igual, então, não tem nada diferente em você. O resultado também vai ser o mesmo. Está entendendo o que eu quero dizer? Sim ou não? E trabalhe isso. Trabalhe isso. É o que eu estou colocando aqui para você. Se me tirar do altar, tirar a unção de mim. Tirar a unção de mim, tirar o Espírito de Deus de mim, eu sou mais um no meio da multidão para vocês. Então, qual é a grande diferença? Se tirar o Espírito de Deus de mim, eu sou talvez o pai dos meus filhos, ou o marido da Liliane, mas não esse que eu sou hoje. A mesma coisa você. E existe uma unção que nos acompanha. Existe um poder que nos acompanha. A palavra nos garante isso e nós vemos isso. Nós vivemos isso. Em tudo, de todas as formas. Você vê a diferença. Olha o que tem acontecido, né? Olha o que tem acontecido numa fase como essa. Numa fase como essa, que nós estamos vivendo. Olha quantas coisas, quantos testemunhos nós temos pegado de pessoas vivendo coisas gloriosas. Com tudo o que tem acontecido, a igreja do Senhor, que vive por fé, está sendo cuidado. Se eu falar para você aqui, ó, entra nessa, aqui tem uma cozinha aqui, ó. Você vai ficar espantado, porque eu não tenho mais onde colocar alimento. Não tenho mais aonde colocar. Tanto é que eu vou fazer um trabalho, nesse sábado vou fazer um outro trabalho grande. Eu não tenho onde colocar. Tá entulhado de alimento. E não para de chegar. Numa fase como essa, eu tenho ajudado igrejas, eu tenho ajudado famílias e mais famílias, eu tenho ajudado instituições, outras instituições. Eu tenho alimentado, o Espírito Santo tem me alimentado, eu tenho alimentado milhares de pessoas, o ministério alimentando milhares de pessoas, não só fisicamente, mas espiritualmente, que é o mais importante. Deus cuidando, a igreja vive por fé. A igreja não vende produto. Eu não vendo nada para você. Você não tem um carnê, um boleto, que você paga o teu dízimo através desse boleto. A gente vive por fé. Confiamos em Deus e Deus não nos decepciona. Entende? Parece que a gente vive num mundo à parte. Parece que vivemos uma outra realidade, porque não nos permitimos entrar na mesma. De verdade, não nos permitimos entrar na mesma realidade da grande maioria. Vamos viver por fé nesse mundo, ó, e colher o resultado desse mundo. Mudando vidas, transformando vidas, Deus se manifestando de forma gloriosa, pessoas realizando sonhos nesse momento, pessoas sendo abençoadas de todas as formas, de todas as maneiras, porque a palavra diz que haverá uma diferença na vida daquele que serve a Deus e aquele que não serve. Agora, se eu não acreditar nisso, se for a mesma coisa, mas não tem mais, é o que está escrito que prevalece. Esse está escrito vai acontecer, se está escrito tem que se cumprir. E se não tem se cumprido, o problema não está no Senhor, está em mim. Me dê visão, direção, revelação, me ajude a entender, Senhor, o que eu preciso entender. Eu não quero viver para mim, eu quero viver para o Senhor. A tua palavra não falha.
Quem está entendendo, por favor? Por isso que é momento de buscar Deus como nunca. É momento de nos aproximarmos de Deus como nunca, para podermos desfrutar e experimentar da boa, agradável e vontade de Deus. E não fica triste comigo se você não estiver vivendo essa realidade, porque eu sei que quando você não está vivendo essa realidade, você fala assim, é igual ontem, teve alguém que colocou assim, eu coloquei o testemunho aqui, alguém falou assim, isso é importante, mas a vida não é só dinheiro. Não estou falando de dinheiro. Não estou falando de dinheiro. Não estou falando de dinheiro, eu estou falando de uma outra realidade. Até porque se eu for falar de outra realidade, se eu pegar todos os testemunhos que eu peguei aqui, eu vou trazer pessoas que chegaram no fundo do poço, pessoas que não tinham sonhos, pessoas que estavam depressivas, pessoas que estavam doentes, pessoas que o casamento estava destruído, pessoas que não tinham o que comer. A história mudou e está agora chegando ao resultado final, que são esses. Esse é a ponta, é o resultado final. Mas quando os olhos são maus, a pessoa só olha para o lado errado, né? Não estou falando de dinheiro. Cada testemunho que eu trago, eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de uma outra realidade. Uma pessoa se manifestou dizendo assim, porque não sei o que, meu marido está nas drogas, não sei o que, não está vindo, não é seu dinheiro. Até para você tratar um problema que você tem, você precisa também. É melhor um casamento com dinheiro ou sem dinheiro? Responde. Com dinheiro ou sem dinheiro? Porque muitas vezes o problema começa no dinheiro. Começa o desgaste no dinheiro. Porque precisa sanar as coisas, precisa sanar os compromissos e não tem dinheiro. Mas precisa comprar isso, não tem dinheiro. Mas está faltando isso. Aí você quer que eu faça o quê? Você quer que eu vire o dinheiro? Não é assim? Você quer que eu vire o dinheiro? Você quer que eu... Só se eu obrar dinheiro ali, que é o que muitos falam, não é verdade? Não estou falando de dinheiro, eu estou falando de uma outra realidade, eu estou falando de uma outra visão, porque se a gente deixar, se você deixar, você tem sua família, eu tenho minha família, eu tenho grupo na família, quando não está vivendo a mesma fé, você vê o grupo só posta besteira, só besteira, só besteira, só besteira, só caos, 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 morte, 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 porcaria, lixo, 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 e ninguém se dá conta que está todo mundo se envenenando. Todo mundo se envenenando. Língua está cheia de veneno. Língua está cheia de veneno, a Bíblia diz isso, que ela está cheia de veneno. E com quem você conversa, você pode estar totalmente envenenado. No grupo, por isso que segunda-feira, domingo, não sei, acho que segunda-feira eu falei, saia de todos os grupos de WhatsApp, que só fala de problema, sai de lá, porque está te envenenando. Vai onde alimenta a tua fé, alimenta o teu espírito, fala de coisas que edificam. A gente é o que a gente come. É verdade ou não é? Nós somos o que nós comemos. Então nós precisamos saber do que nós, realmente, o que nós queremos colocar para dentro. Que vai trazer força, saúde, fé, alimentar a nossa fé. É sobre isso. Nós estamos falando de vitórias. Nós estamos falando de um outro espírito. Nós estamos falando do mesmo espírito, da exceção, exceto, ninguém vai entrar, mas exceto, ninguém vai pisar nessa terra, mas exceto Josué e Caleb, porque neles houve um outro espírito. Eu estou falando de exceção, para haver a exceção no resultado, tem que haver a exceção na fé, nas atitudes. E desculpa, eu falo para todos que estão pertinho de mim, cada um responde pela sua. Eu respondo pela minha fé. E fé é um negócio poderoso, hein? Por isso que a Bíblia diz, tudo é possível ao que crê. E acabou. Amém? Por isso que você tem que alimentar a sua fé.
Não adianta sentar comigo, conversar, onde não funciona assim, guarda para você, querido. Não só é como eu vou te provar. Não só é da forma que eu falo, creio, ensino, como eu vou te provar. Agora, pode ser que eu não prove na sua vida, porque, né, eu sei como funciona isso. Às vezes eu não queria nem compromisso com Deus e eu falava assim para minha mãe, né? Eu vivia para mim, queria que Deus me abençoasse vivendo para mim. Aí eu desafiava a minha mãe, que era uma mulher temente a Deus. Eu falava, então vai, peça a Deus, vamos ver se Ele nos abençoa. Mas na verdade eu queria abençoar, eu queria ser abençoado sem fazer o que eu precisava fazer, sem me submeter à vontade de Deus. Aí não tem jeito, Deus não é bobo, né? Deus também não vai me abençoar e depois me jogar no inferno, né? Não é verdade? Amém? E todos nós podemos mudar. Todos nós. Se você tomar uma decisão hoje, falar assim, não, a partir de hoje você é uma pessoa diferente, você vai ser. Se você disser assim, eu não quero mudar, você não vai mudar. Porque você tomou essa decisão que você não quer mudar. Mas se você tomar a decisão e disser assim, eu quero mudar, quero ser diferente, quero ser uma pessoa de fé, quero colher resultados diferentes, eu acredito no que está escrito na Bíblia, e se está escrito vai se cumprir na minha vida, você vai viver cada uma delas. Cada uma delas. E todo mundo vai ver. Todo mundo verá. Amém? Fique em pé, por favor. A rainha virou para o rei, a rainha mãe, e disse, olha, fica batido não. Tem um homem aí, que o Espírito dos deuses está nele. Ele é iluminado. Sabedoria e inteligência fora do comum. Se eu falasse assim, quem que é isso? Sabe de onde vinha tudo isso? Do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Que coisa linda as pessoas olhar para você e dizer assim. Disseram assim. O Espírito de Deus está na vida dessa pessoa. Ela é iluminada. São ímpios. Pessoas que acreditavam em outros deuses. Que estavam olhando para eles, para ele, enxergando isso. E nós não estamos falando de fantasia. São decisões. São decisões que nós tomamos. Tem um preço a ser pago. Será que valeu a pena por mais de 3 anos ele não alimentar a sua carne? Valeu. A recompensa está aqui, ó. Quando nós renunciamos, nos abstemos, vai vir algo maior. Algo muito maior vindo de Deus. E aí o resultado disso, queridos, o resultado da minha fé, ele tem que aparecer em algum lugar. Não adianta eu dizer para você assim, eu tenho fé, esse resultado tem que aparecer em algum lugar. O resultado do que eu creio vai aparecer em alguns pontos da minha vida. Na minha maneira de ser, na minha maneira de falar, na minha maneira de agir, na minha casa, na minha família,
nos meus resultados, isso vai aparecer. Nunca se esqueça que ninguém pode. Quer uma frase para você? Sempre que de alguma forma eu me sinto, de alguma forma, há uma tentativa de sufocar, uma situação que vem para... Eu sempre digo, ninguém pode esconder uma cidade edificada no monte. Eu falo para mim. Ninguém pode esconder uma cidade edificada no monte. Você vai brilhar. Está entendendo? Ninguém, diga comigo, ninguém pode esconder uma cidade edificada no monte. Não tem jeito. Está lá. Você passa, está lá. Como é que você vai esconder essa cidade, meu Deus? Não tem jeito. Então, que as pessoas olhem para você e diga: ah, eu sei de uma pessoa. Sei o que você faz, qual a sua profissão, não sei. Eu sei de uma pessoa que o Espírito de Deus está nela. Ela é iluminada, hein? Ela é iluminada. E mais, tem uma sabedoria e inteligência fora do comum. Está nem falando de conhecimento, tá? Sabedoria para a vida, sabedoria nas palavras. Não estou falando de conhecimento. Tem gente que tem muito conhecimento, mas não é sábio. Já conversou com uma pessoa que tem conhecimento demais, mas é um tolo na vida? É um burro nas escolhas? Só faz escolhas tolas? Mas tem outras pessoas que são simples, mas são sábias. Profundamente sábias. Queira isso para a tua vida. E é o Espírito de Deus. Vou trazer só para concluir o raciocínio. Simão vivia iludido. E iludiu uma cidade inteira. Tinha arte mágica. Tinha uma arte que ele conseguia, mas não era um poder real e verdadeiro. Quando ele viu os discípulos com poder verdadeiro, ele falou: eu quero isso. Só que ele achou que ele podia comprar com dinheiro. E o Espírito Santo você não compra com dinheiro. O Espírito Santo você compra com relacionamento, com fidelidade, com renúncia, com sede, com fome, coração reto. Ele disse assim no final, Filipe disse assim para ele: seu coração não é reto diante de Deus. O Espírito Santo você recebe com um coração reto. E isso tudo, sabe qual será o resultado de tudo isso? Bênção sobre a tua vida. É o resultado final que aparece lá na ponta. Sabe? Que vai aparecer lá na ponta. Sabe qual é a consequência disso tudo aqui? É isso aqui, ó. A consequência de tudo isso é isso aqui. Então vale a pena. Vale a pena. E Deus busca corações retos, pessoas sinceras. Nós temos poucos minutos, mas faça desses poucos minutos os melhores do seu dia. Fala com um coração sincero, com um coração reto com Deus. E diga ao Espírito Santo que realmente você quer ser uma pessoa diferente. Diga ao Espírito Santo que faça de você uma espécie de Daniel. Uma pessoa que as pessoas olham e digam: essa pessoa tem o Espírito de Deus. O Espírito de Deus está nela.
Que as pessoas olhem para você e digam: essa pessoa é iluminada. Ela é iluminada. Meu Deus, como essa pessoa é iluminada. Que coisa linda. Que coisa linda. Isso não tem preço, gente. Isso não tem preço. As pessoas olhar para você e falar assim: meu Deus, como essa pessoa é iluminada. Como ela é iluminada. Fora do comum. É uma pessoa fora do comum, com atitudes fora do comum, com uma fé fora do comum, com uma inteligência fora do comum, com uma sabedoria fora do comum, com atitudes fora do comum. Esse Espírito está aqui, gente. Esse Espírito está à tua disposição. Chame por Ele, grite por Ele, clame por Ele. E diga: eu preciso do Senhor, Espírito Santo. Eu quero ser esse homem diferente, essa mulher diferente. Eu quero ser esse iluminado. Eu quero ser o embaixador do Senhor. Eu quero ser esse que as pessoas olhem e vejam que há algo realmente fora do comum. É você. Você vai dizer: eu não quero viver iludido. Eu não quero viver enganado, como Simão viveu enganado, como uma cidade inteira viveu enganado, acreditando que tinha o poder de Deus e não tinha. Não, eu não quero ilusão, eu quero poder real. Eu não quero ilusão, eu não quero viver iludido, eu quero um poder real na minha vida. Eu quero desfrutar de um poder real, eu quero viver um poder real. É isso que eu quero, Senhor. Essa oração é sua. E diga ao Espírito Santo: Espírito Santo, eu não vou brincar com a coisa mais séria, que é o Senhor. Eu preciso do Senhor, eu tenho sede de Ti, eu tenho fome de Ti, eu preciso do Senhor. Sem o Senhor eu não sou nada, eu não posso nada, eu não sou ninguém. Mas eu preciso de Ti, Espírito Santo. Eu tenho sede, eu tenho fome, eu preciso do Senhor na minha vida. Faça de mim um homem, uma mulher iluminado. Faça, Senhor. Aleluia. Rasga o teu coração. Rasga o teu coração. Diga ao Espírito Santo: me dê um coração reto, Espírito Santo. Me dê um coração reto. Me dê um coração reto, Espírito Santo. Me dê um coração reto. Me dê um coração reto, Espírito Santo. Eu quero um coração reto diante do Senhor. Aleluia. Aleluia. Isso. Isso é você e Ele. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Eu tenho certeza que tem corações sinceros aqui. Tem homens e mulheres com sede, com fome, quebrantados, Senhor. Tem homens e mulheres que têm entendido o que o Senhor tem falado, que não querem ser a mesma pessoa, o mesmo homem, a mesma mulher, o mesmo caráter, a mesma personalidade, a mesma fé, as mesmas atitudes. Não, Senhor. Tem pessoas, meu Deus, que estão falando: eu quero mudar, eu quero ser diferente, eu quero, meu Deus, me achegar ao Senhor. Eu quero ser conhecido como um homem em que o Espírito do Senhor está na minha vida. Eu quero ser visto como alguém iluminado pelo Senhor, com sabedoria e inteligência fora do comum, Senhor. Aleluia. Receba esse Espírito na tua vida. Receba esse Espírito, receba essa unção na tua vida. Receba em nome de Jesus. Que o Espírito Santo tome a tua vida. Que o Espírito Santo tome a tua mente, o teu coração. Que o Espírito Santo te envolva com a sua graça, com o seu poder. Aleluia. Receba essa presença na tua vida. Receba essa unção na tua vida.
Receba esse poder na tua vida, em nome de Jesus. Seja um iluminado. Seja um iluminado. Seja um homem, uma mulher fora do comum. Seja. Que as pessoas olhem para você e vejam que você é um homem, uma mulher fora do comum. Que você é um homem, uma mulher iluminado. Aleluia. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo. Vai, Espírito Santo, envolva a mente, coração. Vai, Espírito Santo. Ilumina. Muda o que só o Senhor pode mudar. Transforma o que o Senhor pode transformar. Só o Senhor pode. Faça, Espírito Santo. Essa é uma obra que só o Senhor pode e ninguém mais. Santifica, Senhor. Nós queremos intimidade com o Senhor. Chega, Senhor. Chega de ilusão. Chega de vivermos iludidos. Quantas pessoas têm vivido iludidas, enganadas? Não. Está na hora de viver um poder real, de uma unção real, verdadeira. Toma a vida dela, Espírito Santo. Coloca um coração reto. Coloca um coração reto. Dê a ela um coração reto. Temente ao Senhor. Que haja uma decisão de não viver somente para si, mas viver para o Senhor. Como valeu a pena Daniel, naqueles 3 anos, renunciar à sua carne e viver para o Senhor. O resultado disso apareceu ano após ano, porque ele não deu o que a sua carne pedia, ele alimentou o seu espírito. Toma a vida de cada homem, cada mulher que aqui está, Espírito Santo. Vá ao encontro de cada um. Peça ao Espírito Santo. Diga: Espírito Santo, eu preciso do Senhor. Espírito Santo, eu preciso do Senhor. Espírito Santo, dirige a minha vida. Espírito Santo, dirige a minha mente, os meus pensamentos. Espírito Santo, faça de mim um homem ou mulher reta, de coração reto. Espírito Santo, faça de mim um iluminado. Aleluia. Receba essa unção sobre a tua vida. Aleluia. Que o Espírito Santo tome a tua vida. Que o Espírito Santo faça de você um iluminado. Que as pessoas olhem para você e vejam que você é um iluminado. Que o Espírito de Deus está em você. E consequentemente você é uma pessoa fora do comum.
não é uma pessoa comum. Você é fora do comum. Isso é resultado dessa comunhão, dessa intimidade. Busque cada vez mais. Deixe o Espírito Santo dirigir totalmente a sua vida. É hora de se achegar a Ele como nunca.